Vamos para a questão 4, gente. Vamos entender uma coisa importante. Muito das questões de geografia, elas exigem do candidato um conhecimento de geografia, de conceitos, mas também muitas questões elas avaliam a capacidade interpretativa da pessoa. Portanto, na questão 4, vamos analisar o conhecimento que você tem de geografia, mas ressaltando a habilidade de interpretação, o velho português que a gente descarta ao longo da nossa vida. Então vamos estudar mais português também, viu, gente? Vamos lá. A África também já serviu como ponto de partida para comédias bem vulgares, mas de muito sucesso, como O Príncipe de Nova York, Ace Ventura, O Maluco na África. Em ambas, a África aparece em lugar cheio de tribos doidas e rituais de desenho animado. A animação Rei Leão, da Disney, o mais bem-sucedido filme americano ambientado na África, não chegava a contar com um elenco de seres humanos. A produção cinematográfica referida no texto contribui para a constituição de uma memória sobre a África e seus habitantes. Essa memória enfatiza e negligencia, respectivamente, os seguintes aspectos do continente africano. Ou seja, quais são os aspectos do continente africano que vamos analisar bem, a palavra enfatiza e que negligencia, que é negligenciado essa memória nesses filmes que você geralmente assiste aí sessão da tarde ou que você pega aí para a criança, né? É claro que ele ressaltou lá no texto que a animação do Rei Leão não exatamente trata do aspecto de enfatizar e negligenciar o continente africano, até porque não trata de relações humanas. E o desenho, ele muito mais ele trabalha a questão da fauna, a relação da natureza da África. Então, o que a gente tem que avaliar? As condições humanas, a produção humana, né, sociológica, né, econômica, política, olhar a África de uma forma até mais séria. Então, o que acontece? A gente vai perceber que nessa questão você tem os filmes geralmente enfatizam a história da África. Não, você não vê os filmes geralmente falando da história da África, né? A história oral, onde grupos e tribos ali específicos, né? De comunidades africanas que passam o conhecimento de pai para filho. Você não vê esse lado bonito da história, né? E negligencia a natureza, mas do contrário, quando você assiste algum filme a respeito da África, você vê muito da natureza, e em detrimento, ou seja, prejuízo da história. Não fico com o exotismo. O que é exotismo? Algo que é diferente, algo que nos ressalta a atenção, justamente porque é diferente das outras culturas, né? Isso sim é enfatizado. Negligencia culturas. Concordo que a cultura é um conjunto de produção de conhecimento humano traduzido na geografia. Ficamos então com a letra B. A letra B que nós vamos ficar, né? Vou fazer aqui, beleza. Vamos continuar C e a D rapidamente. Enfatiza a sociedade? Não, porque a sociedade eu estaria. Se eu marcasse a letra C, eu também teria que marcar a letra A, porque a história é um perfil, né, do andamento, desenrolar de uma sociedade em uma geografia qualquer. Então não vou continuar muito menos a economia negligenciada. Não, né? Não que se negligencia a economia, mas deixa de falar aquilo que deveria ser muito mais de forma aprofundada, né? Cai um pouco de negligência, sim, né? D, enfatiza o comércio, né, e negligencia o ambiente. Não, o ambiente também está na questão da natureza. Você vê muito enfatizando a natureza, não negligenciando a natureza. Enfatiza a diversidade? Não, porque se enfatizar a diversidade, você está falando da história, e a história é pouco se passado nos filmes a respeito da África. Nós temos, na verdade, não sei se é um quê de preconceito, mas eu acho que uma negligência, já que essa palavra se apresenta no texto, com respeito à cultura e história da África. Eu acho que existe um desrespeito cinematográfico a respeito da cultura tão bela desse povo. Então, em outras palavras, não nos resta outra alternativa a não ser a letra B de bola.